Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Essa frase nunca teve tanto sentido. Branco, para pertencer de fato ao candomblé, deve ter consciência que a sua cor lhe proporciona privilégios dentro da política social brasileira. Não só deve respeitar, como também exaltar o povo preto como verdadeiro construtor da religião. Está enraizado dentro do racismo estrutural a ideia colonialista de que tudo que pertence às matrizes afro-indígenas não só podem, como devem ser organizados, higienizados, modificados ou civilizados. Assim surgem alguns conceitos como o candomblé vegano, as entidades trabalhando sobre a lógica da caridade para alcançar a sua evolução, trocam os tambores por guitarra, modificam as comidas tradicionais, inventam novas divindades africanas, inventam novos caminhos sobre os orixás. Fala galera, eu sou o Gustavo Paticino com as histórias dos negros que não te contaram e muita gente comentando nesse vídeo que ele foi perfeito, esclarecedor, falando que o branco e o colonialista estão acabando com as culturas de matriz africana. Analisando pela ótica do racismo estrutural, se existe um racismo, o racista iria querer adaptar uma cultura preta para que ele pudesse cultuar? Eu entendo que vocês falam colonialistas retratando o passado, mas vivemos dentro de uma república, e dentro dessa república, dentro dessa democracia, esse movimento e toda essa mudança, ela é feita literalmente pelos progressistas, não pelos conservadores de hoje, que vocês iriam chamar de colonialistas, ou conservadores, né, ou pessoas de direita. Um exemplo mais claro disso é a capoeira vogue, onde uma capoeira criada por trans e travestis foi adaptada pela forma e maneira que os travestis se vestem, andam, dançam e cantam. Então, alteraram toda a questão da capoeira, algo totalmente tradicional. Então, trocaram a calça e o abadá pelo vestido, salto alto e até mesmo lingeries aparecendo. Um ótimo exemplo disso é o candomblé vegano. Pessoas que são conservadoras, elas têm por instinto conservar e manter tradições. Elas não fazem esse tipo de alteração, isso é uma questão totalmente progressista. Então, quando você cria um candomblé, por exemplo, vegano, isso é literalmente um movimento progressista. Você não vai ver pessoas conservadoras ou supostos colonialistas ou racistas dentro do candomblé para início de conversa, porque o racismo em si já evita que qualquer racista em sua consciência faça isso. Olha, eu não gosto de coisa de preto, vou adaptar para que eu possa cultuar. Não faz sentido. E esse vídeo é só para chamar a atenção que quem está destruindo a cultura que você diz preservar, ou que você gosta, como as pessoas falaram, são seus próprios seguidores, seus próprios membros, literalmente o seu próprio clã, que se diz não racista, que se diz progressista, que se diz contra o colonialismo e contra o racismo. Vocês estão acabando com a própria cultura, até porque o conservador ele não se encaixa nesse tipo de candomblé, ele se encaixa no candomblé raiz, sem alteração, na umbanda raiz, sem alteração, no cristianismo, sem modinha e sem alteração. Então, essas mudanças como igreja gay, como igreja só para jogador de futebol ou candomblé vegano são ideias totalmente progressistas. Gostou do vídeo? Já sabe, curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais. Não se esqueça, entra lá nos meus stories e adquira seu e-book por apenas R$ 9,99. Um material muito bacana falando sobre escravidão. Até a próxima.